De alguns bilionários, a gente realmente não espera nada de bom, não é mesmo? Mas nem todos são negacionistas rasteiros como esse daí. Alguns reconhecem fatos científicos e, recentemente, tivemos manifestações públicas de dois deles sobre a questão climática. O primeiro foi Elon Musk, oferecendo um prêmio para a melhor tecnologia de remoção de dióxido de carbono. Depois, Bill Gates, anunciando seu apoio a um projeto de pesquisa para escurecer o Sol, a fim de frear o aquecimento global e lançando um livro sobre o tema. Mas será que de fato esses bilionários... Tá vendo como esses cientistas são tudo um bando de comunista? Começa com esse negócio de aquecimento global, nem essas coisas todas, é só gripezinha, tá ok? Mas aí, olha aí, os caras estão querendo limpar a poluição, não é nem bilionário querendo sujar, é querendo limpar e os caras vão querer criticar. Tá vendo como é tudo comunista? Amigo, você dá licença que o canal é meu, tá bom? Mas é isso, pessoal. Hoje nós vamos falar das ideias que alguns bilionários defendem para resolver o problema do aquecimento global. Bem-vindos a Bilionários Salvando o Planeta, só que não, na série Fumaça de Epidemia, aqui no nosso canal, O que você faria se soubesse o que eu sei. Serão 3 vídeos, este aqui sobre Elon Musk e a captura de carbono, os outros 2 sobre Bill Gates e a geoengenharia. Aproveita, deixa seu like e seu comentário e fica com a gente. Primeira questão sobre a qual não pode pairar nenhuma dúvida. Precisamos realmente diminuir a concentração de CO2 na atmosfera. Um relatório especial do IPCC, o SR15, mostra que o risco de terríveis impactos climáticos aumentaria rapidamente acima de 1,5 graus de anomalia de temperatura em relação ao período pré-industrial. Corais tropicais sofreriam branqueamento em massa, haveria um risco cada vez maior de verões sem gelo marinho no Ártico, a elevação do nível do mar se aceleraria, secas, ondas de calor, incêndios, tempestades severas e furacões ficariam ainda piores. O impacto sobre inúmeras espécies, ecossistemas e grande parte da humanidade seria terrível. E já estamos a 1,2 graus Celsius. O nome disso é emergência climática. Acontece que por mais que a situação seja muito difícil, não faz sentido jogar a toalha. Segundo esse mesmo relatório, teremos de impedir que o CO2 e demais gases de efeito estufa de vida longa continuem se acumulando na atmosfera. E aí, a primeira coisa a fazer, de acordo com o SR15 e com toda a ciência, é cortar, na escala de 1 década, as emissões de CO2, no mínimo pela metade. Mas além disso, além do corte violento nas emissões, quase todas as trajetórias que mantêm o aquecimento global controlado em 1,5 graus usam as chamadas emissões negativas, ou seja, retirada de carbono da atmosfera, principalmente nas décadas seguintes. É nesse contexto que Elon Musk, o poderoso chefão da Tesla e da SpaceX, anunciou um prêmio de 100 milhões de dólares para o desenvolvimento da melhor tecnologia para a captura de carbono. E aí alguém poderia perguntar, ora, mas nessa situação de emergência, uma iniciativa como a do Elon Musk não seria exatamente aquilo que a gente está precisando? Vamos então falar de captura e armazenamento de carbono, ou seja, CCS da sigla em inglês, e BSCS, a captura e armazenamento de carbono com bioenergia. Bora lá! O termo captura e armazenamento de carbono se refere a um conjunto de tecnologias em que o CO2 é sequestrado, em geral, junto a alguma fonte, como a chaminé de uma termoelétrica ou siderúrgica, e de alguma maneira guardada, seja fisicamente no subsolo, seja quimicamente em compostos orgânicos ou inorgânicos, ou ainda na forma de biomassa. Ora, mas capturar o CO2 na saída de uma chaminé não é retirá-lo da atmosfera. É apenas evitar que uma parte dele vá para lá. Aliás, na boa, isso já deveria ser até obrigatório em toda e qualquer grande empresa emissora de CO2 há bastante tempo. É tipo, você apanhar o próprio lixo ao invés de jogá-lo na rua. Importante dizer que isso aí não é a solução para o aquecimento global. No máximo, pode servir para nos ajudar a reduzir as emissões da indústria, principalmente de setores cuja descarbonização é mais difícil, durante o processo de transição que nos livre de vez dos combustíveis fósseis. Para ter algum impacto na solução da crise climática, é preciso capturar o CO2 que foi emitido no passado
e se acumulou na nossa atmosfera ao longo de 2 séculos, queimando carvão, depois petróleo e depois gás, e sabe-se lá quantos séculos de desmatamento. Nesse caso, a remoção artificial de CO2 da atmosfera requer aquilo que chamamos de tecnologias de separação, ou seja, que separam o CO2 dos demais gases que compõem o ar. Há farta literatura que descreve essas técnicas e a gente vai deixar alguns links na descrição. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas agora é hora de a gente jogar a real. Primeiro, todas essas técnicas envolvem impactos, como o uso de materiais e de energia, fora toda a questão de armazenar, pelo menos temporariamente, o carbono sequestrado sem deixar que ele escape na forma de gás ou contamine o ambiente na forma de resíduos, se ele estiver combinado quimicamente. Pois é, mesmo que a gente tivesse esse negócio funcionando nas nossas mãos agora, é tecnologia, não é milagre, tem sempre algum impacto. A outra questão é o tamanho do problema. Para vocês terem ideia da escala que seria necessário atingir, basta dizer que se fôssemos reduzir a concentração de CO2 atmosférico dos atuais 415 ppm para os 280 ppm pré-industriais, armazenando o gás em cilindros comuns de alta pressão, como esse daí, seriam necessários cerca de 20 trilhões desses cilindros. Empilhados, eles formariam uma pilha tão grande que a luz precisaria de mais de um dia para ir do começo até o final. Obviamente, nem mesmo o CO2 capturado nas chaminés de grandes indústrias seria armazenado assim, mas é para vocês terem uma ideia da dimensão do problema quando se trata de reduzir a concentração desse gás na escala planetária. Então, não vamos confundir. Uma coisa é a necessária e urgente aplicação de tecnologias de CCS para reduzir as emissões de setores industriais enquanto avançamos na descarbonização. Outra, bem diferente, é tentar vender CCS como uma panaceia para resolver o aquecimento global, especialmente pensando na remoção do CO2 que já está aqui na atmosfera. Por tudo isso, o prêmio de melhor tecnologia para a remoção de carbono da atmosfera já tem dono. Até prova em contrário, a melhor tecnologia para a captura de carbono é aquela desenvolvida pelas cianobactérias há 2,5 bilhões de anos. Chama-se, veja só, fotossíntese. É aquilo que as algas, as plantas, as árvores desse planeta já fazem, de graça. Com uma enorme diferença, elas não colocam o CO2 num lugar em que ele possa vazar, elas não produzem nenhum resíduo que possa ser perigoso, nem poluem o ambiente. E boa parte do resíduo que elas produzem, na verdade, é simplesmente comida. É boa, dá logo o prêmio para elas, Elon. É exatamente porque não tem nada melhor que a fotossíntese para capturar carbono que alguns pensam em uma alternativa à CCS, ou seja, a captura de carbono pura e simples. Essa suposta alternativa é a chamada BECCS, Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono. A ideia aqui é a seguinte: já que é tão complicado remover artificialmente o CO2 espalhado por aí na atmosfera, a gente deixa as árvores fazerem o serviço e depois a gente as queima. Pois é, ao invés de carvão, as termoelétricas queimariam madeira e a captura artificial de CO2 ficaria muito mais fácil, pois seria feita, como explicamos, na chaminé. Ah, Alexandre, mas aí é perfeito. As árvores retirariam o carbono da atmosfera e a gente armazenaria o CO2 proveniente da queima de biomassa. Aí elas crescem de novo e a gente vai tirando mais CO2 da atmosfera em trabalho conjunto com elas. Além disso, a gente continua gerando bastante energia. Não é perfeito? Ok, vamos explicar o problema disso tudo. Mesmo em escala menor, digamos regional, sabemos que já há problemas concretos, por exemplo, em relação aos chamados biocombustíveis, como o etanol e biodiesel. Embora os mesmos sejam quase neutros em relação ao carbono e, portanto, melhores do ponto de vista do clima do que gasolina, diesel, etc., outros impactos socioambientais sempre os acompanham. Isso inclui a concorrência por terra com a produção de alimentos, isso inclui o uso da água para irrigação, a produção de rejeitos, fora todos os aspectos relacionados à mão de obra, grilagem de terras, etc. Para ser eficiente, a BECCS dependeria de espécies vegetais que crescem rápido e produzem muita biomassa. O que aconteceria se de repente tivéssemos enormes plantios de monocultura de eucalipto ou pinheiro, por exemplo?
Um artigo publicado em 2018 na revista Nature mostra que impactos essa tecnologia teria sobre outros limites planetários, para além do clima. O artigo conclui que a BSSS visa reduzir a pressão sobre o limite planetário para a mudança climática, mas muito provavelmente colocaria o sistema Terra mais próximo do limite para o uso de água doce e aprofundaria a transgressão das fronteiras de mudança no uso do solo, integridade da biosfera e fluxos biogeoquímicos. A quantidade de terra agricultável requerida para sustentar as culturas para a BSSS seria o primeiro problema. A estimativa é que para se remover anualmente 10 bilhões de toneladas de CO2, uma área maior do que a Índia seria necessária. Para vocês terem uma ideia, tem cenário do IPCC que trabalha com uma emissão negativa de 20 bilhões de toneladas. Onde é que nós vamos encontrar 2 Índias disponíveis para plantar monocultura? Ora, num planeta em que as culturas agrícolas voltadas para alimentar a humanidade já estarão sob pressão, possivelmente perdendo produtividade, principalmente nos trópicos, por conta do aquecimento global, essa demanda agrava muito a situação. Mesmo otimizando as áreas de plantio, de alimento e de biomassa para a BSSS, mais terra seria necessário. Nos cenários analisados no artigo de Heck et al., avaliou-se que o risco de perda extra de área de florestas ficaria entre 586 e 645 milhões de hectares. A pergunta que fica é: devastaríamos 3 vezes a área de floresta que ainda resta na Indonésia? Aceitaríamos perder mais 30% do que restou da floresta do Congo? Arrancaríamos mais 10% da Amazônia? Quanto de biodiversidade perdida a mais seria aceitável para que a tecnologia de BSSS salvasse o clima? Como não seriam de fato florestas, mas monoculturas, outro problema seria o uso de água doce para irrigação. Várias localidades do mundo já vivem em recorrente crise hídrica e não para de crescer a competição cada vez maior entre abastecimento humano e água destinada para agronegócio e grandes indústrias. Lembrando que as termoelétricas a biomassa, assim como as fósseis, também precisariam de água para resfriar suas caldeiras. Mas voltando à irrigação, na estimativa do artigo que citamos, para assegurar alta produtividade e diminuir a demanda por mais terra agricultável, o uso de água para irrigação teria que dobrar em escala global. Pois é, a não ser que fosse usada mais terra, a BSSS usaria tanta água quanto toda a agropecuária já usa no mundo. Seriam 1.167 km³ a mais de água a serem usados anualmente. Tem mais, o uso extra de fertilizantes implicaria em um aumento do fluxo terrestre de nitrogênio reativo entre 56 e 65 trilhões de gramas ou teragramas por ano. O ciclo do fósforo também terminaria sendo afetado de maneira semelhante. Ao final, o uso em grande escala de mais fertilizantes para culturas agrícolas voltadas para a BSSS amplificaria a geração das chamadas zonas mortas na costa e nos oceanos e aumentaria os casos de eutrofização de corpos d'água. Fora que fertilizante nunca vem sozinho, né? Na lógica da monocultura, tem sempre agrotóxico também. De novo, aqui tem o velho problema do cobertor curto. Para não usar tanto fertilizante, um uso maior de terra seria necessário, ou vice-versa, menos terra, mais fertilizante. Então, não é só porque a gente não acha legal queimar árvore. É porque CCS com bioenergia, na escala que seria necessária para ela ser a suposta solução para o clima, traria novos desastres ambientais. Primeiro, pelos motivos que eu mencionei: água, uso da terra, biodiversidade, fluxos de nitrogênio e fósforo. Segundo, pela própria questão climática. Porque a gente precisa lembrar que os sistemas naturais cumprem um papel fundamental na retirada de carbono da atmosfera. Sejam as florestas tropicais, sejam as florestas de algas nos oceanos, sejam os manguezais. E para isso tudo é preciso pôr fim imediato ao desmatamento e reflorestar largas porções do planeta. Também é fundamental que o aquecimento global não dispare, para não tornar a incidência de secas e incêndios florestais algo incontrolável que inviabilize esses esforços. Só aí, eventuais tecnologias de captura de carbono, com ou sem bioenergia, poderiam cumprir um papel secundário ou complementar. Outro risco, que vem acompanhado da apologia das tecnologias de captura de carbono, é o da paralisia.
da ilusão de que achamos a solução e que, portanto, vamos resolver tudo facilmente. Pois é, a panaceia em torno da captura de carbono pode virar uma distração, uma ilusão de que está tudo bem, uma maneira de aliviar a barra de setores econômicos intensivos em carbono para eles não serem obrigados a uma descarbonização acelerada. Apostar todas as fichas nesse caminho seria como, ao invés de você prevenir uma enfermidade incourável ou tratá-la no início de forma segura, você não dar bola e ficar cada vez mais doente, apostando que vão conseguir inventar uma cura antes que você morra. Independente se a cura funciona ou não, e independente dos efeitos colaterais, isso não me parece ser muito inteligente. Nesse caso, repito, não é que haja uma oposição a priori a tecnologias de CCS, mas é que apostar principalmente nelas é algo fundamentalmente errado. Pode desviar-nos perigosamente do foco da tarefa crucial de mitigação, de descarbonização, de corte das emissões, que é a única solução real. E nessa história de não cortar imediatamente as emissões, tem uma grande jogada. Entre as maiores interessadas na aposta de CCS estão justamente as grandes corporações de combustíveis fósseis, como a Shell. Ela e outros gigantes dos ramos do petróleo, carvão e gás fazem questão de alardear seus investimentos em pesquisa e em desenvolvimento de tecnologias de captura, armazenamento e aproveitamento de carbono na atmosfera. Essa é a nova tática das mesmas corporações que atacaram a ciência do clima por décadas. Como já mostramos em nosso canal, Shell, Exxon, BP e outras não negam mais a mudança climática. Hoje em dia, elas preferem aparecer como empresas sinceramente preocupadas com o problema, mas em busca de soluções tecnológicas. A Exxon, por exemplo, ao longo de 10 anos, ela emitiu nada menos do que 7 bilhões 215 milhões de toneladas de CO2 equivalente em gases de efeito estufa. Quanto foi que ela capturou disso daí? 66 milhões de toneladas, 0,9%. Podemos dizer com toda a segurança que qualquer que seja o potencial que tenha a tecnologia de CCS, ela, no momento, serve apenas como peça de marketing para justificar a piora, o agravamento da crise climática por conta dessas companhias. A armadilha aí é a perpetuação do seu negócio nefasto. É como fez a indústria do cigarro. Negou, mentiu, sabotou, conspirou contra a ciência para em seguida, quando não dava mais para esconder a verdade, fazer propaganda do cigarro com o novo filtro, mais saudável, com menos nicotina. Da mesma maneira, as corporações fósseis que investem em CCS também continuam investindo na expansão das suas operações de exploração de petróleo, carvão e gás, mesmo quando a ciência já mostrou que 90% das jazidas desses materiais precisam permanecer no subsolo. Tem um ditado que diz, quando se quer sair de um buraco, a primeira coisa que é preciso fazer é parar de cavar. O único caminho, então, é encarar de frente a questão das energias, lidando de uma só vez com a urgente necessidade de substituir as fontes fósseis por fontes limpas e a impossibilidade de seguir com a demanda crescente de energia. Essa demanda é imposta por um sistema produtivo irracional, artificialmente acelerado, que incentiva a cultura do descarte, o consumismo e a obsolescência programada. Nesse contexto, precisamos falar de como o modo de vida atual, especialmente dos muito ricos, é destrutivo para o clima e para o planeta. E aí a gente volta a Elon Musk. Musk tem hoje uma fortuna de mais de 180 bilhões de dólares e apareceu novamente, segundo a Forbes, no topo das maiores fortunas do mundo. Fora a frota de suas empresas, o cara tem não um, mas 2 jatos particulares de alto luxo. O primeiro foi comprado por 70 milhões de dólares, mas isso parece troco de bombom para quem tem tanto dinheiro como ele. A estimativa que fizemos é que as emissões totais de um único jato privado de Elon Musk seriam equivalentes às emissões totais de 100 habitantes dos Estados Unidos. Mas a hipocrisia não está somente nem principalmente na pegada de carbono pessoal do Sr. Musk. Tampouco no fato de que um prêmio que corresponde a menos de 0,5% da sua fortuna já seja suficiente para deixar alguém extremamente rico. Hipocrisia maior está em outro lugar. Um dos investimentos anunciados recentemente pelo bilionário é, vejam só, a exploração de gás fóssil. Nesse contexto, uma ótima sugestão apresentada no Twitter como candidata à melhor tecnologia de carbono foi esta aqui. Acho que a gente poderia chamá-la de
captura antecipada ou simplesmente de técnica, deixa no chão. Hoje a gente vai ficar por aqui, mas vamos ter a segunda e a terceira parte de Bilionários Salvando o Clima, só que não, para analisar o apoio de Bill Gates às propostas da chamada geoengenharia solar. Então, para não perder nenhuma novidade, se inscreve aí no canal e ativa as notificações. Um abração e até a próxima.